Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos neste domingo escutar o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu queria começar a reflexão de hoje, essa breve homilia, ressaltando aquilo que também Jesus fala, aliás, aquilo que a liturgia nos fala também na primeira leitura, tirada de Gênesis 9, do 8 ao 15, quando o autor sagrado nos fala o quê? Sobre a aliança que Deus estabelece conosco, e que o sinal desta aliança é o arco-íris. É interessante que aqui no Gênesis é a antiga aliança que é estabelecida com a humanidade, a partir da pessoa de Noé. Recordemos que é no contexto de Noé que acontece o dilúvio. Noé coloca na arca animais de diversas espécies, inclusive espécie humana, para repovoarem a terra, continuarem aquilo que Deus pediu de cada um de nós inicialmente. E Deus ele vai estabelecendo aliança com a humanidade, por amor, pela nossa conversão, pela misericórdia que Ele derrama sobre cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, é importante olharmos que a antiga aliança ela é renovada, atualizada na pessoa de Jesus. E hoje, você pode até estar se perguntando, mas padre, esse evangelho é muito curto. O que é que pode ser destacado? Realmente, essa leitura de hoje ela está presente tanto em São Marcos como também em São Lucas e São Mateus. Dos três evangelistas, aquele que nos oferece mais informações é São Lucas. Mas, no entanto, São Marcos é aquele que é mais sintético. Mas, no entanto, o que é que nós podemos dizer? Destacando hoje os pontos de Marcos e, se for necessário, trazendo algo dos outros evangelistas, né? Primeiro ponto. O começo do texto nos fala: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. O deserto não é somente o lugar da aridez, o lugar estéril, mas é o lugar do encontro com Deus. Até nos recorda um pouco o recolhimento, o isolamento, um lugar de retiro. E além de ser um lugar de encontro com Deus, é o lugar da tomada das grandes decisões. Por isso que Jesus fica 40 dias no deserto. É interessante que outros autores evangelistas nos dizem 40 dias e 40 noites. Nesses 40 dias remetem ao número 40, que tantas vezes é citado na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento. 40 anos o povo caminhou no deserto junto com Moisés para entrar na terra prometida. E assim por diante. Então tem várias referências no dia 40. É um número muito interessante de nós falarmos sobre ele. Aqui fala também que Jesus foi tentado pelo Satanás. Às vezes nós ouvimos Satanás, às vezes diabo, às vezes demônio, mas sempre a palavra Satanás, diabo, demônio é uma palavra negativa. É aquele que se opõe ao projeto de Deus, é aquele que se opõe contra Jesus Cristo, é aquele também que se opõe contra todo aquele que se coloca, se disponibiliza para seguir Jesus Cristo. O fato de Marcos dizer que Jesus foi tentado por Satanás não quer dizer que Jesus caiu em tentação. Mas Jesus certamente estava privado de muitos dos seus confortos. Recordemos que Jesus Cristo, em outras leituras, leituras paralelas, Mateus 4, 1 a 11 e Lucas 4, 1 a 13, Jesus Cristo ele estava em jejum. Ele não estava somente no deserto. Jesus Cristo também ele é tentado na dimensão do poder. Jesus Cristo também é tentado em outras dimensões que tentam desmerecer, fragilizar, tirar dele toda a autoridade que ele tinha. O demônio é muito astucioso. E é interessante também nós olharmos esse evangelho olhando sobretudo o final.
O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completa. Em que sentido? O tempo da espera pelo Messias. Jesus Cristo já estava no meio da humanidade, pregando a sua missão, anunciando o reino de Deus, fazendo bem, curando diversas pessoas. Então é nesse sentido que o tempo se completa. Essa proximidade, ela acontece a partir do momento em que a palavra de Deus se faz presente em cada coração humano, a partir do nascimento da igreja, a partir também da nossa conversão. E a conversão é o quê? É a metanoia, a mudança de temperamento, de comportamento, quando o homem, consciente dos seus pecados, se arrepende e procura o quê? Ter uma vida conforme a palavra de Deus, conforme a Sagrada Escritura, conforme o Senhor quer dele, conforme também a igreja procura orientar. E essa conversão, ela está alicerçada ao quê? Ligada ao quê? Ao crer. Crede no Evangelho. Por quê? Porque eu não posso somente viver a experiência de conversão e desligar essa experiência da fé. Eu preciso da fé. Porque senão essa conversão ela vai ser muito superficial. Ela vai ser muito frágil. Né? Há pessoas que às vezes falam, eu aceitei Jesus, eu me converti e tal. Mas às vezes cai nos mesmos erros. Porque confia somente na carne. Não confia também no Espírito, no Espírito Santo. E é interessante que a Quaresma nos convida nesse tempo a fortalecermos o nosso espírito, a nossa dimensão espiritual. Por isso que é um tempo de profunda espiritualidade, onde nós observamos os nossos pecados, onde nós pedimos a Deus a graça do arrependimento, onde nós também nos propomos a conversão e a adesão do Evangelho. Então, seguir Jesus Cristo, viver essa experiência de conversão, é realmente se disponibilizar a viver essa experiência de mudança interior, de transformação interior. E vocês podem até falar, mas padre, que todo ano a gente celebra a Quaresma, fala da conversão, porque nós estamos em conversão contínua. A nossa conversão ela não é instantânea, ela é contínua. Todos os dias nós lutamos contra os pecados, contra aquilo que nos afasta de Deus, e Jesus Cristo sempre nos convida a irmos ao encontro dele, a sermos fortalecidos, animados pela palavra, pela Eucaristia, pelo testemunho da igreja, pelo testemunho dos santos, dos apóstolos. Então esse é o convite. Ao mesmo tempo, olhando essa segunda leitura, que ela é muito forte, às vezes o nosso coração não compreende, essa leitura da carta de Pedro, né? 1 Pedro 3, 18 a 22, o autor sagrado vai nos dizer, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. Os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dizem que Noé construía a arca. Nossa leitura é muito importante, porque ela nos apresenta, não vou ler a leitura inteira, mas ela nos apresenta o quê? A profundidade do sentido da morte de Jesus. Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele perdoa toda a humanidade dos seus pecados. Toda. E aqui a leitura era muito clara. Aqueles que viveram antes de Jesus, mas também aqueles que viveram após. Porém, nós permanecemos lutando contra o pecado. Por isso que a igreja, pelos sacramentos, nos coloca tão próximo de Deus. Nos coloca tão próximo, para que também a gente possa compreender pelos sacramentos, pela palavra, pelo magistério, pela liturgia, por todo esse sentido penitencial que a Quaresma nos traz, compreendermos o quê? Que Cristo foi o primeiro que ressuscitou. E sendo o primeiro que ressuscitou, ele é modelo para nós, para que um dia, envolvidos com a sua misericórdia, envolvidos com o seu amor, sedentos também desse reino dos céus, mas também pessoas que lutaram pela sua conversão, lutaram pelo seu arrependimento, não se acomodaram nos seus pecados, para que também um dia a gente ressuscite com ele. Não há ressurreição sem Cristo, não há ressurreição sem a fé, não há ressurreição sem o discipulado, sem a fidelidade, sem a perseverança, sem o arrependimento. Então, que nesse primeiro domingo da Quaresma, a gente possa se fortalecer com os desertos que nós enfrentamos, com aquilo que tantas vezes tenta nos fragilizar, nos colocar diante do inimigo, mas que nós possamos estar com o nosso espírito sempre atento à vontade do Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. E o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. A todos um excelente domingo, excelente semana.